Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Série Pastor. Você já sabe que este é um espaço onde nós compartilhamos conhecimento, onde nós falamos sobre Bíblia, sobre religião, respondemos perguntas e é muito bom ter você aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, para fortalecer ainda mais o nosso canal. E assim nós vamos crescendo e compartilhando do amor de Jesus Cristo, crescendo e compartilhando o conhecimento de sua palavra com outras pessoas. Então, fica com a gente até o final desse vídeo. Bom, recentemente tem surgido algumas pessoas assim com um discurso um tanto, eu vou ter que ser honesto, irresponsável. Um discurso irresponsável. São pessoas que vêm tentando meio que determinar mais ou menos o ano, a época em que Jesus vai voltar. Como adventistas do sétimo dia, nós repudiamos qualquer tentativa de estabelecer, mesmo que aproximadamente, a data para a volta de Jesus, porque Deus não nos conferiu esta responsabilidade. Nós acreditamos no segundo advento de Cristo, almejamos o segundo advento de Cristo, desejamos que Cristo volte em nossa geração e nos preparamos para isso. Afinal, esta era a visão bíblica, não é? Dos apóstolos, dos nossos pioneiros. Os apóstolos, por exemplo, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem. E aí ele vai falar que o Senhor descerá do céu com alarido, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, e ele diz que esses mortos irão ressuscitar primeiro, e aí ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, para encontrar o Senhor nos ares, né, juntamente com eles, os que ressuscitaram. Então veja, a crença que o apóstolo Paulo tinha, o anelo do coração dele era de que Jesus voltasse em sua época, em sua geração. Ele diz: nós os vivos. Então, nós sempre falamos da iminência da volta de Jesus, nós sempre falamos que Jesus está perto de voltar, nós sempre desejamos que ele volte em nossa geração. Esse é o nosso anelo, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, essa é a nossa pregação de que Jesus volte logo. E o que tiver ao nosso alcance fazer para que ele volte logo, nós vamos fazer. Entretanto, não podemos ser irresponsáveis para estabelecer, como eu disse, mesmo que aproximadamente, uma eventual data para a volta de Jesus. E algumas pessoas, como eu já disse, irresponsáveis, dizem o seguinte: não, Jesus disse acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas ele não falou do ano. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira? É sério? Não, pastor, que ele não falou do ano, porque o ano... E aí, algumas pessoas, de maneira deturpada, pegam alguns trechos de Ellen White para tentar aplicar a ideia de que Jesus voltaria, sei lá, 2027, 2031, em 2000 não sei quanto. Enfim, eu quero repetir, esta não é a visão, o posicionamento oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E estas pessoas que assim fazem não respondem pela nossa igreja. Jesus Cristo foi muito enfático quando ele disse lá em Atos, no capítulo 1, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram assim: Senhor, será neste tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Em outras palavras, chegou a hora? É porventura agora que o Senhor vai fazer tudo? Atos capítulo 1, a sua vinda, né? Mais ou menos a ideia era essa. Chegou o momento então de o Senhor restabelecer Israel? Qual é o tempo? Eles estavam preocupados com o tempo. E Jesus diz assim, olha... Verso 7, respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então aqui Jesus abrange muito mais do que dia e hora. Não vos compete saber os tempos, seja dia, seja hora, seja ano, seja o que for, determinar, aplicar um pensamento de que é agora, é nesta década, é daqui a 2 anos, é daqui a 3 anos, é irresponsabilidade e não condiz com a nossa fé. Devemos pregar a volta de Jesus, sim ou não? Claro. Para quando Jesus vai voltar? Eu quero que ele volte hoje. Eu devo pregar da iminente volta de Jesus, eu devo falar que Jesus breve voltará, que os sinais apontam para a volta de Jesus. E de fato, os sinais que nós percebemos, né, ao olhar os jornais, ao olhar os noticiários, nós percebemos que Jesus está perto de voltar. Mas jamais
jamais poderemos determinar uma época. Não, dentro de 10 anos. Ah, pastor, dentro de 20 anos. Nunca faça isso. Isso não compete ao ser humano fazer. Mas, pastor, como é que o senhor explica aqueles textos de Ellen White, não é? Por 4.000 anos ali, até a tentação de Jesus tinha 4.000 anos, ou até o batismo de Jesus, 4.000 anos, não é? E aí, pastor, como é que a gente faz? Ela fala em alguns momentos, por 6.000 anos o pecado esteve na terra e tal, tá vendo? Dá a entender que o 7º milênio é no céu e fechou 6.000 anos, queridos. Existem algumas grandezas relacionadas ao tempo que nós precisamos atentar. Isso é uma questão de inteligência, tá? Inteligência. Você vai ter, por exemplo, o ano, década, século, milênio. Eu nasci no século passado, significa que eu nasci em 1901, em 1910, em 1940, eu vivenciei a Segunda Guerra Mundial. Se eu digo assim, eu sou do século XX, aí você diz, puxa vida, o pastor viu a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais? Não! Eu nasci em 1986, mas eu sou daquele século, ou seja, é uma grandeza de tempo que cobre aí um período de 100 anos. Nós comumente dizemos assim, olha, Jesus veio há 2.000 anos atrás. Nós não estamos determinando 2021 e tantos meses. Não. Por quê? Porque a grandeza de milênio é muito extensa. Ok? Esse tempo de 1.000 anos é muito grande. Então, Ellen White ela usa a expressão de maneira genérica, por 6.000 anos, não de maneira específica. E a gente vai perceber, quando ela usa as expressões, por exemplo, por cerca de 4.000 anos, por quase 4.000 anos, ela às vezes fala de 4.000 anos referindo-se ao nascimento de Cristo, quando Jesus veio à Terra tinha 4.000 anos. Aí ela fala que em outra ocasião, eu já li, ela diz que Jesus foi tentado quando havia 4.000 anos de pecado na Terra. Depois ela fala da morte de Jesus com 4.000. Quer dizer, foi na época do seu nascimento, foi na época do seu batismo, da sua tentação ali no deserto, ou foi na época da sua morte? E aí? Quando é que forma os 4.000 anos? É porque são 4.000 anos, é um período grande, é um milênio. Então ela aplica isso de maneira genérica, é igual eu dizer, Jesus veio há 2.000 anos atrás. Quer dizer, dentro desse milênio, compreendido? Mas para contrapor estas ideias esdrúxulas, irresponsáveis, eu quero ler 2 textos, só dois, para acabar com todas essas ideias aí mirabolantes, tá? 2 textos de Ellen White para mim são suficientes para respondermos essa questão. Acompanhe comigo. Não podereis dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Nem deveis postergar a sua vinda com declarar que não se dará antes de 10 ou 20 anos. Não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. Percebeu bem? Ela diz, olha, você não deve estar nem falando que ele vai voltar em 1, 2 ou 3 anos, ou nem dizer vai voltar depois de 10 ou 15 ou 20 anos. Não, as coisas estão tão assim, tá tão difícil acontecer que eu acho que ele só vai voltar daqui a 10, 20 anos, 30 anos. Ei, não é tua responsabilidade estar determinando data nenhuma, nem para 10 anos, nem para 20 anos, nem para 1, nem para 2, nem para canto nenhum. Olha como ela é clara. E o último texto que eu gostaria de ler, tão claro como esse, diz o seguinte: qualquer que se lance a proclamar uma mensagem que anuncie a hora, o dia ou o ano. Vou repetir, o ano, porque tem alguns aí, meio sem noção, né, com a cabeça meio baratinada, dizendo que, não, ele não falou o dia, a hora, mas do ano a gente pode saber. Não, não pode. Olha o que o texto diz. Qualquer, seja pastor, seja membro de igreja, seja quem for, qualquer um que se lance a proclamar uma mensagem que anuncie a hora, o dia ou o ano, para a pessoa não dizer assim, não, ela falou o dia, a hora e o ano, não. Uma coisa ou outra, que anuncie a hora, o dia ou o ano do aparecimento de Cristo, tomou um jugo e está proclamando uma mensagem que o Senhor nunca lhe deu. Olha, mais claro do que isso, só se eu fizer um desenho para você. Percebe? O texto é muito claro. Deus nunca, tenho que falar 3 vezes porque algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Nunca deu
uma mensagem, uma única mensagem, que vá transparecer que a sua vinda pode acontecer na hora tal, ou no dia tal, ou no ano tal. Deus nunca deu essa mensagem. Então, se tem alguém proclamando por aí, 2027, 2031, sétimo milênio, essa mensagem não vem de Deus. E como nós vivemos num grande conflito entre bem e mal, entre as forças do bem e as forças do mal, se a mensagem não vem de Deus, de quem ela vem? Toma muito cuidado com o que você anda pregando por aí pela internet, para que você não seja mais um propagador de ideias falsas, equivocadas, mentirosas, enganando as pessoas. Sabe por que eu digo isso? Porque algumas pessoas elas alimentam tanto essas esperanças e colocam a esperança no tempo, porque a esperança de que Jesus tentou colocar no coração dos discípulos nunca foi com o tempo, mas como eles deveriam estar na volta dele e não quando seria. Algumas pessoas elas colocam suas esperanças tanto no tempo que quando o tempo não ocorre, ou quando o evento não ocorre no tempo que eles esperavam, sabe o que acontece? Uma grande frustração, e essas pessoas abandonam a fé. Jesus ia voltar em tal data, não voltou. Ia voltar em tal data, não voltou. Sabe, essa não é a nossa mensagem. Nunca foi. A Igreja Adventista nunca marcou datas para a volta de Jesus. Nós surgimos após um período de desapontamento, justamente porque um grupo que pregava o segundo advento de Cristo, conhecido como o millerismo, né? Aquelas pessoas que seguiam o Guilherme Miller. E essas pessoas tiveram um grande desapontamento. Foi profetizado? Sim. Mas desde então, nós já entendemos que essa não é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é marcar data para a volta de Jesus. Então, Deus, vou repetir aqui só para a gente finalizar, Deus nunca concedeu esta mensagem a ninguém. Que fale sobre dia, sobre hora ou sobre o ano de sua vinda. Tá bom? Às vezes as pessoas são bem intencionadas. Às vezes elas querem até fazer um grande estudo e aí pegam não sei quantos textos sobre 6.000 anos. Ai, pastor, separei 50 textos. Eu só preciso de 2 para desconstruir toda essa teoria. Só 2. Mas tem X textos falando de 6.000 anos, 6.000 anos. Ei, só precisa de 2. Poderia citar alguns outros mais, mas esses 2 para mim são suficientes. Deus não deu essa mensagem. Ponto final. Você pode argumentar do jeito que você quiser. Pode fazer a exegese que você quiser. Deus não te deu esta mensagem. Acabou. Goste de você ou não goste de você. Eu espero que tenha sido claro e que Deus possa abençoar você ricamente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você vir alguma pessoa por aí falando essas bobagens, compartilha com ele esse vídeo. Eu acredito que vai ajudar.